Memórias Sombrias apresenta A Voz do Além, o mistério da ligação que nunca cessou. Eram quase 3 da manhã. Lucas estava deitado, pronto para dormir, quando seu telefone vibrou, quebrando o silêncio pesado do quarto. Ele olhou o visor. Número desconhecido. Algo no fundo de sua mente o alertava para não atender, mas a curiosidade foi mais forte. Ao atender, não ouviu nada além de uma respiração trêmula e profunda, como se a pessoa estivesse com dificuldade de falar. Lucas, inicialmente confuso, murmurou um "alô?", tentando parecer calmo. A resposta veio em um sussurro angustiado: "Por favor, me ajude." Ele ficou paralisado. Não reconhecia a voz, mas algo nela despertava uma memória adormecida, como se Jairo a tivesse ouvido em algum lugar. Antes que pudesse responder, a linha ficou muda. Lucas ficou encarando o telefone, sentindo o coração bater mais rápido do que gostaria de admitir. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou ignorar o incidente. Convenceu-se de que era apenas um trote de algum adolescente entediado. Mas naquela mesma noite, por volta do mesmo horário, o telefone tocou de novo. Relutante, ele atendeu. Mais uma vez, a voz sussurrante soava desesperada. "Lucas, você pode me ouvir? Eu preciso de você." A ligação se desconectou antes que ele pudesse responder, e Lucas começou a se sentir desconfortável. Dessa vez, ele notou que a ligação não aparecia no registro do celular. Como aquilo era possível? Sentindo-se intrigado e um pouco assustado, ele apagou as luzes e se preparou para dormir. Mas o silêncio da casa parecia diferente, mais pesado, quase opressor. Ele passou a ouvir sons estranhos na casa, passos leves no corredor, sussurros incompreensíveis que pareciam vir das paredes. Ao se levantar para investigar, encontrou tudo vazio, mas uma sensação de estar sendo observado persistia. Lucas, cada vez mais obcecado pela voz misteriosa, começou a investigar se havia algum significado por trás daquelas ligações. Em uma de suas buscas pelo apartamento, ele encontrou uma velha foto entre os pertences de seu pai falecido. Na imagem, uma menina de olhar perdido segurava a mão de um homem desconhecido. No verso da foto, escrito em uma caligrafia antiga, havia uma frase perturbadora: "Prometemos sempre nos encontrar." Ele nunca tinha visto aquela foto antes e não conseguia entender por que seu pai a guardava. Uma sensação de desconforto se apoderou dele. Quem era aquela menina? E por que parecia familiar, como se ele já a tivesse encontrado em outro momento? Sentindo-se cada vez mais envolvido pelo mistério, Lucas decidiu visitar sua avó. Ela vivia em uma casa isolada e raramente falava sobre o passado da família. Mas naquela noite, algo na expressão dela mudou ao ver a foto. Com a voz baixa, a avó revelou que a menina da foto era a irmã dela, desaparecida ainda criança em circunstâncias que a família nunca explicou. Segundo ela, havia uma crença antiga de que o desaparecimento estava ligado a um pacto familiar, uma dívida que a geração seguinte teria de pagar. A família sempre manteve isso em segredo, mas desde a morte do pai de Lucas, a avó acreditava que a dívida permanecia aberta, esperando por um novo elo para se cumprir. Lucas se sentiu tomado por um misto de descrença e medo, mas os mistérios pareciam se amontoar em sua mente. Ele tentou afastar os pensamentos enquanto dirigia de volta para casa, mas uma sensação sombria o acompanhava. Nos dias que se seguiram, as ligações se tornaram mais frequentes e perturbadoras. Em uma delas, a voz feminina parecia ainda mais aflita. "Lucas, você precisa vir. Você prometeu." Dessa vez ela deixou um endereço. Era um local esquecido na cidade, uma casa que pertencia a um ramo da família há muito tempo, mas que estava desabitada. Sentindo que precisava de respostas, ele decidiu ir até lá, mesmo que isso significasse confrontar algo que ele não compreendia.
A casa abandonada era exatamente como ele imaginava, sombria, com janelas quebradas e paredes manchadas pela umidade. Ao entrar, um cheiro de mofo e decadência invadiu seus sentidos. A atmosfera era pesada, como se algo invisível observasse cada movimento. No corredor, havia um telefone antigo sobre uma mesinha coberta de poeira. Assim que ele se aproximou, o telefone tocou. Lucas, com a mão tremendo, atendeu. "Eu estou esperando por você", disse a voz. Ele olhou ao redor, mas a casa estava vazia. Lucas caminhou pelo corredor escuro, com o coração disparado. No final do corredor, ele viu uma figura feminina, com o rosto parcialmente coberto por sombras. Era a mesma menina da foto, só que agora ela parecia mais velha, como se o tempo tivesse se passado de forma estranha para ela. Ela começou a se aproximar, e Lucas sentiu uma mistura de medo e compaixão. A voz dela sussurrava que ele era o último elo e que o pacto precisava ser cumprido para que ela pudesse finalmente descansar. Sem saber o que fazer, ele sussurrou que a promessa estava cumprida e a figura desapareceu lentamente na escuridão, deixando um vazio silencioso. Após o encontro, Lucas voltou para casa, mas algo dentro dele havia mudado. As ligações cessaram e a sensação de opressão desapareceu. A paz que ele tanto desejava finalmente parecia possível, embora as memórias daquela noite sombria continuassem a assombrá-lo. Lucas sabia que tinha cumprido a promessa, e a presença que o acompanhava agora fazia parte de suas memórias sombrias.